No sul do país, em Vila Real de Santo António, Portugal volta a olhar para o futuro com uma geração que continua a dar os primeiros passos com a camisola das esquinas. A Seleção Nacional Feminina Sub-15 entra em campo em mais um torneio de desenvolvimento da UEFA, uma competição pensada para crescer, competir e aprender, mas onde a ambição nunca fica de fora. Frente a frente, Portugal e Grécia, num duelo que faz parte de um grupo exigente, onde também estão a Chequia e a Suíça. A equipa portuguesa, orientada por Susana Bravo, uma geração que reúne talento de norte a sul do país, jogadores de vários clubes históricos e também de vários projetos de formação emergentes. Vamos à cerimónia protocolar, vamos aos hinos nacionais. Primeiro, o hino nacional grego. O hino nacional da Grécia a tocar em Vila Real de Santo António. Estamos no complexo desportivo desta bonita localidade. Vamos agora ao hino nacional português. Vamos ouvir o hino nacional de Portugal. Está o hino nacional português em Vila Real de Santo António, seleção portuguesa orientada, como dizia, por Susana Bravo, uma geração muito talentosa. Torneio de preparação sim, mas também é um palco onde se começa a desenhar o amanhã no futebol feminino português. Momento de sessão de cumprimentos entre as jogadoras e a equipa de arbitragem, formação de arbitragem portuguesa, com Mafalda Bernardino como juíza principal, Ana Costa Santos e Madalena Almeida são as suas assistentes, e há vídeo-árbitro nesta partida, é Ana Morgado, ou melhor, há quarto árbitro nesta partida, é Ana Morgado, será ela a ter essa responsabilidade de olhar mais perto dos bancos para tudo o que são as incidências deste jogo. Precisamente a equipa de arbitragem mostrada aqui em grafismo. Vamos olhar para os 11 das duas seleções, a começar naturalmente pelo 11 português, que tem hoje Maria Cruz, Verónica Tomásio, Constança Pita Neto, também Mariana Ferreira, Madalena Leite, Estrela Coelho, Maria Matos, Maria Santos, Isa Socuma e Magda Barroso. São estas as escolhidas por Susana Bravo para a partida de hoje. Do outro lado, uma seleção grega, também uma formação com muito histórico no contexto competitivo, no futebol jovem, sempre um adversário de peso para qualquer seleção, seja ela feminina ou masculina. Um bom teste para este conjunto português, que tem ainda mais duas partidas para realizar neste estágio de preparação, neste torneio de desenvolvimento da UEFA. Ainda vai jogar com Chequia e também com Suíça. Estávamos a olhar em grafismo para as opções do lado português, opções iniciais. Também falaremos muito sobre as jogadoras que estão
Hoje nos bancos, do outro lado, o 11 grego, com Spiridino na baliza, Zanu, Balasi, Stajanu e Ogetan na linha defensiva, depois Ropoki, Nicoleta, Nectária e Boronovikov, com Lianov, Anastasia, Archipolov e Marina Kostolampra na frente de ataque desta formação orientada por Papakostas Georgios. Ana Teixeira, bem-vinda a esta transmissão. Estamos a falar de uma geração que ainda está a dar os primeiros passos nas seleções nacionais. Algumas jogadoras já jogaram no mês passado, outras estreiam-se neste percurso, neste caminho, que esperam certamente que seja de sucesso e por muitos anos. De qualquer forma, este é mais um teste. O primeiro de 3 neste torneio de desenvolvimento da UEFA. E aqui o grande objetivo para a selecionadora portuguesa é mesmo olhar para as jogadoras, perceber os contextos, perceber as realidades e perceber quais as jogadoras que mais podem oferecer às seleções nacionais. Claro que sim, cumprimentar-te, Lode, e também a todos que nos acompanham através do Canal 11. É verdade, são estes primeiros passos que já não são, para a maioria delas, o primeiro passo, mas não deixam de ser os primeiros passos no plural, na perspectiva da evolução internacional deste conjunto de jogadoras que tem feito recentemente e desde o mês de novembro estas estreias e acompanhámos as estreias de todas elas aqui no Canal 11. E esses primeiros jogos, esses primeiros minutos com a camisola portuguesa e esses 2 primeiros jogos que foram também jogos de muita rica experiência e de evolução coletiva. Foi uma vitória sobre Marrocos e depois um empate a 0 também sobre a seleção de Marrocos, que acabou por ser um duplo compromisso muito interessante para esta geração. Uma seleção marroquina, e falo do jogo anterior, que era mais velha e obrigou Portugal a estar exposto a uma série de experiências. E agora encontramos pela frente a Grécia, que acaba por ser uma seleção muito diferente da seleção marroquina, um bocadinho menos física, um bocadinho também com uma percepção do jogo e uma interpretação dos espaços diferente, e portanto espera-se um desafio grande para esta seleção portuguesa. Bem, já aqui com Maria Santos a tirar o cruzamento, ótima variação para o espaço de 10 portuguesa e o cruzamento tirado para uma zona onde não estava naquela altura nenhuma jogadora portuguesa, mas começa intensa a seleção orientada por Susana Bravo, neste que é então o terceiro jogo da nova geração sub-15. Estamos nos passos iniciais. Por esta altura a pressão que as jogadoras sentem é necessariamente grande, porque esta é uma realidade onde todas as jogadoras desta idade querem estar. De qualquer forma, é preciso saber gerir esta situação, é preciso aprender com o facto de aqui estar, o facto de aqui se jogar e o facto de aqui se treinar, acima de tudo, mostrando sempre às equipas técnicas nacionais qualidade e muita vontade para continuar a fazer este percurso. Estamos apenas nas sub-15, ainda há sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, temos sub-23, há muitas seleções e este é apenas o primeiro passo. Os jogadores nunca se podem esquecer disso. Sim, exatamente como começámos, essa é a primeira premissa para se observar um jogo de sub-15, para se treinar uma equipa de sub-15 e para se analisar um jogo de jogadoras com 14 e 15 anos. E, portanto, é nesse contexto competitivo que estamos hoje, sabendo que o jogo não é completamente desenvolvido nem maturado, sabendo também que muitas delas, e para quem esteve connosco no duplo confronto com Marrocos, já consegue identificar aqui umas diferenças. Por exemplo, a Isa está avançada a ponta de lança nos jogos anteriores contra Marrocos, jogou a extremo. A Maria Santos jogou no meio, neste momento está a extremo. Portanto, logo aqui, neste 11 inicial, já vemos uma diferença, o que significa que internamente também foram trabalhadas dinâmicas e a percepção que se tem deste coletivo e de como tirar o melhor destas jogadoras é completamente diferente. Completamente não diria, mas é um bocadinho diferente. Bem jogado aqui. Muito bem, Isa, a meter dentro a subida feita 10 Maria Santos, ou melhor, esse underlap feito por dentro, uma chegada perigosa, depois o passe já não foi tirado na medida da perfeição. E agora uma falta, esta cometida sobre Marina Kostolampra, camisola 11 da Grécia. Parece-me haver ali um corte na bola da Constança Pita, na sequência acaba por atingir a adversária. A árbitra estava muito perto, uma falta Bernardino. E temos pontapé livre ainda em meio campo defensivo para a seleção grega. Vai bater 19. Borunikov. Atira para o espaço onde estão as centrais de Portugal.
Tenta meter bola no relevado, Verónica Tomásio. Deixa correr até Beatriz Neto. Pontapé na frente, fecha a Grécia. Tenta retomar posse de bola Portugal, mas não consegue para já. Muita intensidade, muitos duelos. Mas bem, agora sim, bem Portugal. Isa. Lá vem ela pela área, um espaço que para ela é de grande conforto. Isa. Vem para dentro. Faz o passe para a área de penalti. Rotação rápida, Maria Santos. O remate de Maria e grande intervenção da guarda-redes Spiritu Nidu. Primeira grande oportunidade para Portugal. Portugal aqui a utilizar o corredor direito na maioria deste arranque de jogo para desequilibrar através das combinações entre a Maria Santos e também a Isa Sokuma, que está muito bem no jogo e a ser muito bem aproveitada também naquele espaço na profundidade e criar já aqui a sua primeira situação de golo. Vamos ao canto. Vai ser batido por Mariana do lado direito. Corta a Grécia há 2 tempos. Mesmo assim, Portugal vai retomar a posse de bola. Maria Santos a atrasar. E bem, a seleção da Grécia, mais uma vez, a conseguir ganhar a posse. Sai pela meia esquerda. Marina. Lá vem Marina para cima. Já percebemos que é uma jogadora com drible desconcertante e difícil de travar para todas as adversárias. Um passe de Maria Matos. E Portugal vai voltar a construir jogo com as suas atletas mais recuadas. Quarteto defensivo com Verónica Tomásio, Constança Pita, Beatriz Neto e Mariana Ferreira. A Mariana, que foi a jogadora que há pouco bateu pontapé de canto do lado direito do ataque português. Atenção a esta variação, mas já muito bons princípios de jogo para estas atletas. Não nos podemos esquecer, como dizias, da idade que tem. Mais uma bola perigosa, perto da baliza da Grécia. Cruzamento tirado já em esforço pela Estrela. Ainda a Estrela. Muito bom controle de bola da Estrela. Maria Santos. Vai para perto da linha de fundo. Tira o cruzamento e a bola ultrapassa a linha final. Mas como dizia, já há bons princípios para esta seleção. Muitas variações, muitos passos tirados entre linhas. Uma seleção que já começa a mostrar que há aqui trabalho coletivo. Sim, já começa... O número de treinos também vai aumentando, claro, com o tempo, não é? E acabam por também conseguir criar algumas dinâmicas entre elas. Nós formos olhar para o número de clubes representados nesta convocatória, podemos ter a certeza, só com essa análise simples, de que elas não estão entrosadas umas com as outras. E isso é natural que aconteça, haver esse período de adaptação coletivo para aquilo que é o contexto da seleção, não só por ser um contexto internacional, mas porque elas realmente não treinam juntas durante o ano e, portanto, têm que alinhar ideias, espaços, momentos, identidade para conseguirem representar a seleção portuguesa. É muito claro que Portugal tem uma identidade do escalão desde sub-15 até séniores, obviamente que essa identidade não é um sistema, são princípios. Não é algo que se possa dizer todas as seleções jogam em 4-3-3, não é nada disso, depende das gerações, já vimos várias gerações a jogar com 3 centrais, até porque na seleção A também já é pedido vários tipos de sistemas e portanto elas cada vez mais cedo também o conhecem, mas a verdade é que os princípios competitivos são os mesmos e isso aí é algo que é incutido a partir também da sub-15. Bola para a seleção grega, mas pronta recuperação, 2 jogadores, atenção a este momento de alguma descoordenação, oportunidade para a Grécia, mas excelente antecipação da guarda-redes Maria Cruz, guarda-redes do Sporting, que iniciou a formação no Sesimbra, representa as Leões desde 2021. Ela que já tinha sido internacional por Portugal, mas por uma ocasião apenas. Fez um dos jogos frente a Marrocos na última pausa. Tem sido utilizada tanto nas equipas sub-14, também sub-19P, equipa feminina do Sporting. Guardiã que hoje participa de início neste encontro. Veremos também qual é a gestão por parte da equipa técnica de Portugal. Maria Francisco está no banco. É outra guarda-redes convocada para esta pausa de compromissos internacionais. 7 minutos e alguns pozinhos, 0-0, já com uma grande oportunidade para Portugal. Bom trabalho, excelente o drible de Maria Santos. Era bom. Acaba por não conseguir ter consequência porque não se entendeu ali com a Estrela Coelho. A Maria deixou para a Estrela deixou para a Maria, depois acabou por se deixar antecipar também esta dupla portuguesa. Mas a verdade é que é importante este tipo de química que elas vão criando dentro do próprio jogo
E aqui um toque em classe também de Maria Santos, que já tinha brilhado também nos jogos contra Marrocos, e o brilhado não é nada que seja individual, é a maneira como ela consegue estar no jogo coletivamente, tabular, uma jogadora muito combinativa, que percebe muito bem os passos, que ofensivamente oferece muita mobilidade também a esta equipa portuguesa, e que se vê que tem talento naquilo que é depois o momento ofensivo. Bola entre linhas, bem recebida por Maria Matos, bom passe de Maria Matos, Estrela. Inverte o sentido de jogo, português, subida de Mariana, ali pela meia esquerda, bem Portugal. Vai circulando, vai procurando atrair a Grécia. Verónica, defensora de 14 anos, Verónica Tomásio, está também no Sporting, é o seu clube. Iniciou o percurso no Perpignan. Ela que já foi internacional em 2 ocasiões. 5 jogos e 2 golos pela equipa sub-15 feminina do Sporting. Maria Matos. Vai Maria. Muito bem a trocar as voltas à sua adversária mais próxima, era Boronikov. Saída a 3 no momento da construção portuguesa em ataque. É essa a principal nota quando a equipa perde bola. Quando a Grécia fica com essa possibilidade de fazer os ataques, Portugal restitui a sua defesa a 4. Para já, Verónica Tomásio, Constança Pita e Beatriz Neto, nesse primeiro momento de construção, são as jogadoras que ficam em espaço mais recuado. Lá está, era o que dizíamos, há aqui já muito trabalho. Sim, sobretudo também a Grécia não está a colocar grande pressão naquilo que é o momento da construção portuguesa, e portanto há aqui muita liberdade também para ocupar os espaços. Aqui a Beatriz Neto a conduzir praticamente para tentar chamar alguém, agora a Verónica vai baixar, a Mariana também está baixa. Isto também tem muito a ver com a maneira como as adversárias se vão colocando no terreno de jogo, e a verdade é que essa interpretação também não é nada fácil, ou seja, sim, aqui não é necessariamente ter essa variação. Sim. Não é necessariamente uma saída a 3 propriamente dita, é apenas uma lateral que fica em zona mais recuada, permitindo à outra subir. É uma coisa que vemos muitas vezes, mas há de facto uma linha de 3 muitas vezes na seleção portuguesa nesse início. Mas estes, eu falo mais porque, Ana, parece-me que estes pormenores mostram já que há algumas unidades de treino que existem entre as jogadoras, e algumas chegaram há muito pouco tempo, há estreantes nesta seleção. Tem dado resultado, e é este o trabalho que se quer nas sub-15, depois nas sub-16 e por aí adiante. E é importante que assim o seja, ou seja, que todos os jogos que nós acompanhamos aqui consigamos também identificar esta evolução, porque significa que realmente o trabalho está a ser bem feito, e isso é muito bom sinal para aquilo que é a modalidade, que é importante que elas continuem a trabalhar bem. Há talento, há mesmo. Nós, no estágio passado, uma das jogadoras que saltou muito à vista foi a Leonor Lucas, principalmente no primeiro jogo, quando entrou e fez completamente a diferença e mudou completamente o jogo, e deu até a vitória a Portugal contra Marrocos. E digo isto porque realmente ela hoje nem está a jogar neste 11 inicial, o que significa que há mesmo muito talento, e há esta capacidade também de ter várias jogadoras para a mesma posição que mantêm a mesma qualidade. Neste caso está a Estrela Coelho a jogar a número 10, que é exatamente a mesma posição da Lucas, e são duas jogadoras que tecnicamente são completamente diferenciadas. Muito boa antecipação, está aí Portugal. Isa vai esticar na frente, corre muito Isa, e vem ela, 23 nas costas. Já disse a Ana Teixeira, uma jogadora que começou na seleção nacional nos jogos anteriores por atuar mais na extremidade do campo. Agora o passe bem fechado. Sim, mas neste caso nem foi preciso ser identificada essa posição irregular, porque Beatriz Neto resolveu o problema. Maria Matos, circulação portuguesa, Verónica Tomásio. Passe depois de primeira Maria Santos, tenta buscar logo no apoio. Maria Matos. Mas hoje já temos em campo uma estreante. A Magda Barroso faz a sua primeira internacionalização por Portugal. Puxa, atenção a este momento, a bola picada com a adversária a ficar pelo caminho, mas muito boa dobra da capitã desta seleção da Grécia. Mas bem, Portugal.
Falavas então. E dar os parabéns Sim. também à Magda por isso. Acompanhamos aqui muitas vezes as estreantes e depois conseguimos acompanhar também o seu percurso ao longo das sub-16, sub-17. Obviamente não são todas, mas desejamos sempre a maior sorte para todas elas e que consigam atingir também os seus objetivos e que representem Portugal da melhor maneira. A Magda hoje está em campo, está ali a extremo esquerdo, está a fazer a sua estreia por Portugal. É sempre um momento muito feliz que gostamos de assinalar. Aí está, Está Magda. ela, Magda, já falaremos um pouquinho mais sobre o seu percurso. Oportunidade para Portugal, o remate disse para a defesa de Spirinido. A guarda-redes grega consegue alcançar aquela bola, mas muito bem. Portugal a jogar com poucos toques e aqui o apoio frontal concedido pela Estrela, que é uma jogadora tecnicamente muito evoluída, já percebemos, apesar da juventude. Consegue depois permitir esse remate que sai para a defesa da guarda-redes da Grécia. Sim, a Grécia tem sido incapaz de ter bola, tem sido Portugal a dominar o jogo com bola, praticamente sempre em organização ofensiva e depois transição, embora mesmo as transições Portugal não está muito claro, mas está eficaz. Ou seja, nem sempre corta à primeira, mas consegue sempre cortar, e a Grécia não teve ainda nenhuma situação de perigo. Portugal já foi construindo as suas situações de finalização. Muito bem jogado pelo corredor esquerdo, sendo que nos primeiros minutos destacámos o corredor direito, porque Maria Santos e Isa e a própria Estrela estavam muito inclinadas para cá. Neste momento, a Mariana Ferreira já a participar muito, e está a Mariana também na imagem, a participar muito nas incursões ofensivas, projetando-se, conduzindo para dentro e criando ali também vantagem no corredor esquerdo. Portugal neste momento a conseguir criar situações pelos dois corredores. Pontapé de canto para Maria Matos, desta feita do lado esquerdo, da forma como ataca Portugal. 15 minutos, 0-0 em Vila Real de Santo António. Canto batido, zona do primeiro posto, há desvio de uma jogadora grega. Tenta tirar, a Grécia tira, vamos ver durante quanto tempo. Agora ela conseguiu fazer a rotação corporal. Um trabalho, mas melhor na leitura Verónica Tomásio. Bem, a seleção portuguesa. Madalena, Maria Santos. No atraso até a Verónica Tomásio, portanto falemos um bocadinho. Já tinhas referenciado a Magda como estreante neste 11 inicial. Neste 11 inicial e não só na seleção, de forma absoluta. Média, ela é uma média de características base, apesar de estar a jogar hoje nessa posição mais lateral no ataque. Iniciou o seu percurso no futsal, ao serviço da equipa do Val do Ave, representou o Famalicão desde 2023. Nesta temporada já marcou 3 golos pela equipa sub-19 feminina. Também foi utilizada na equipa de futebol 9 sub-17. Percurso já de alguma progressão consistente dentro do Clube do Minho, e agora já está aqui na realidade de seleção. Volto também a dar os parabéns, a Ana já tinha dado, mas é sempre importante realçar isto. Magda Barroso, estreante na seleção portuguesa. Bola para a Grécia. Semirídia Tunido. Portugal em 4-2-3-1, muito claro mesmo. Um duplo pivô com a Maria Matos e com a Madalena Leite, e depois a Estrela Coelho um bocadinho mais à frente como número 10. As duas extremos são extremos muito móveis. A Maria Santos. Bom trabalho mais uma vez, bem perto da linha de fundo, bom controlo da Estrela. Já está a Estrela. Não, passe acaba por ser interceptado. Permite à Grécia a saída, mas bem, Portugal a reagir, sem falta. Verónica Tomásio. Tentou picar a bola para o espaço da Estrela, vai lá ganhar novamente. Cruzamento tirado, segura a guarda-redes da Grécia, que nestes 16 minutos e meio está a ter muito trabalho. Tem sido uma jogadora muito atenta também a estas situações da seleção portuguesa. Há pouco teve uma defesa que poderia ter sido mais difícil, muito enquadrada dentro da grande área da Isa, que acabou por não ser com um grau de dificuldade muito grande, mas muito segura. A guarda-redes grega, que já se percebeu que vai ser uma das protagonistas deste jogo. Isto porque Portugal domina o espaço por completo. Não há dúvida nenhuma de qual é a seleção que mais bola tem e qual é a guarda-redes que mais vai ter trabalho. A Maria Cruz teve ali um controle de profundidade interessante, mas mais do que isso ainda não aconteceu. Sai a Grécia, agora por intermédio da camisola 19, o remate sai fácil para a guarda-redes Maria Cruz, que lá está, não tem tido muito que fazer. Agora vai olhando para as opções de passe e já meteu na Constança.
o jogador do Ferreirense, Constança Pita. Muitos clubes representados: Santa Clara, Porto, Famalicão, Ranhados, Tabuense, Campinense, Rio Tinto, Beira-Mar, Braga, Ferreirense, Olhanense, Benfica, Sporting e Valadares. É de facto um campo de prospecção e um campo de captação muito grande para as seleções nacionais. Cruzamento tirado, oportunidade para Portugal. Estrela, passe da Estrela, oportunidade mais uma para Magda. Magda tentou deixar, não quis talvez ser egoísta, ainda Maria. Muitas pernas da Grécia dentro da área. Está difícil, mas Portugal insiste. Mais um remate e novamente com defesa da guarda-redes grega já se começaria a justificar uma vantagem para Portugal. Sim, 18 minutos e mais uma jogada dentro da grande área, que há alguma hesitação em vários momentos em que há algum espaço para rematar e acaba depois por se perder aquilo que é o ângulo e a possibilidade de remate. Obviamente falta, como há muitas unidades, também fica menos claro de quem é que tem que rematar, ou seja, está tanta gente dentro da grande área que toda a gente quer oferecer a toda a gente e depois acabam ali até por se anular umas às outras. Mas é importante essa clareza dentro da grande área para se aproveitar estes momentos para fazer o golo, que são momentos importantes, tão importantes como todos os outros, aliás, mais importantes, porque é o objetivo do jogo, não é? A bola entrar na baliza, mas aproveitá-los melhor, porque neste jogo se calhar até podem acontecer mais vezes, mas noutros jogos podem ser fundamentais para atingir uma vitória. Atenção a esta bola com fora de jogo, tirado para o ataque português. De qualquer forma, a Estrela meteu a bola dentro da baliza, não conta o golo. 20 minutos e, factualmente, agora tivemos uma bola dentro da baliza, mas o apito não, antes. Exatamente. E, portanto, a jogada foi travada pela equipa de arbitragem, esfiada por uma falta Bernardino. Como sempre acontece nestes torneios de desenvolvimento, equipas de arbitragem locais. Isso acontece em Portugal e em todos os países onde se jogam estas provas. Maria, para já, muita capacidade para Maria Matos gerir aquele meio campo. É uma jogadora que fecha muito bem todos os passos, controla de uma forma muito interessante a bola. Maria Matos é um poço de força e intensidade, duelos, e depois é muito forte tecnicamente, mas sobretudo ela é muito forte fisicamente. No outro jogo foi muito evidente. A Grécia nem sequer procura pressionar, ou seja, espera muito pela ação, é mais ação-reação. O Marrocos já assumia muito mais aquilo que eram os momentos do jogo e aí reparou-se bem o impacto que a Maria Matos tem no jogo quando o jogo é físico, é muito, muito forte nos duelos, não se deixa enganar no rodar sobre ela, é muito difícil rodar sobre ela, ocupa muito bem o espaço físico individual e depois também, quando é ao contrário, ou seja, quando ela não tem bola, é muito agressiva sem bola e joga com rapazes, como falámos há pouco, são contextos importantes para elas, porque joga no Beira-Mar, acaba por ser uma exigência diferente que lhes permite crescer. E ela tem utilização, deixa-me dizer, em duas equipas do Beira-Mar, já jogou tanto na equipa sub-15 que é mista e como dizia, joga com rapazes por aí, também já jogou na equipa sub-19 que é exclusivamente feminina. Há uma diferença significativa, mas no seu escalão, ou seja, nos sub-15, atua num jogo com muitos rapazes também. Cá está ela, Maria. Faz a rotação corporal e mete em Constança. Faz um passe entre linhas, procura Portugal ligar imediatamente para a desmarcação da Verónica Tomásio pela direita. Bola fora e lançamento para Portugal, precisamente para a Verónica. Toma algum balanço, Verónica ali muito perto do banco da Grécia. A primeira não foi, falso alarme. A segunda sim, meteu no meio, fez a bola Madalena Leite. Vai buscar Estrela Coelho, parece que está sempre onde a bola está. É impressionante a Estrela. Madalena. Maria. Portugal a colocar muitas unidades à frente da linha da bola, à procura também de ter mais soluções. Ficou ali sem uma esteira. A Verónica tem de ser rápida a retomar o seu calçado e a voltar a calçá-lo, mas Portugal não permite que a Grécia saia, por isso a Verónica foi rápida, é verdade, mas
Quando lá chegou, já estava tudo novamente definido a favor de Portugal. Marina não consegue controlar, é a jogadora mais adiantada da Grécia. Ela que, já se percebeu, também é muito intensa. Será difícil travar, mas a bola não lhe estando a chegar, fica sempre mais difícil. Bom passe, a ideia está lá para a Estrela, oportunidade para Portugal. Isa segura a guarda-redes da Grécia, Evangelia Spiritonidou. Mas bem, Portugal a fazer coisas diferentes, à procura de outras soluções, jogar por fora, jogar por dentro. É isso que tem de procurar, já que a Grécia, até ao momento, tem tido sempre muitas pernas e muitas jogadoras, acima de tudo, muitas jogadoras dentro da área. É isso, e muito pouco previsível Portugal, porque realmente tem uma capacidade também de combinar no corredor central, que não é para qualquer equipa. As equipas às vezes são melhores tecnicamente, mas não conseguem pensar todas da mesma maneira, ao mesmo tempo, e sobretudo com a densidade de jogadoras que existe ali à frente da grande área. Portanto, muito bem Portugal a desmontar por dentro. Também no início, no arranque, conseguiu por fora ir buscar cruzamentos, do lado direito sobretudo, porque é normal. Esta tendência de vir para o lado direito é natural, sobretudo quando se tem o pé mais forte por fora. E nós temos que perceber ali se a Magda é esquerdina ou não, vamos descobrir. Não tenho a certeza, porque também não a vejo aí para fora e portanto desconfio que seja destra, mas aqui com a recepção de pé direito parece-me dar algumas pelo menos indicações parece-me ser destra mesmo. Sim. Ou seja, todas as ações que vi foram pé direito, ou seja, isto para dizer o quê? Que é natural que quando se chega a um corredor esquerdo e se encontra um pé direito que se venha para dentro. Enquanto que no corredor direito se tem várias vezes conseguir ir cruzar a linha de fundo. E portanto Portugal tem variado aqui a maneira como ataca de uma forma muito criativa, holística até, né, naquilo que é a ocupação de espaços, em todos os terrenos, em todos os corredores e de todas as maneiras. Há mais uma falta, temos um livre para a seleção da Grécia e uma primeira oportunidade para a Grécia se aproximar da área de Portugal. Da área de jurisdição de Maria Cruz. Não tem tido muito para fazer. Às vezes fica confuso o jogo. Há ali momentos de duelos que Portugal não consegue tirar logo a bola e a bola fica ali muito enrolada, o deixa para mim, o deixa para ti, e tem sido nesses momentos que a Grécia consegue ganhar faltas. É um jogo mais ao jeito da Grécia, claramente. O lado um bocadinho menos técnico, mais da quesília. Vamos ao livro. Ali parece-me que está a testar a possibilidade de bater direto por Borodnikov. Camisola 19. Ela não está aqui no plano, mas está pronta para bater de pé esquerdo. Víamos atrás a Alexandra Zanu. Na baliza, Maria Cruz. Vai dando motivação às suas companheiras. Vamos ao livro, ainda não houve autorização, agora sim. Saiu um remate contra a barreira, estava bastante tensa e com várias jogadoras portuguesas. Valeu uma queda, entretanto. Tenta Portugal sair para o contra-ataque. Passe de Verónica. Muito bem a Grécia também a fazer a leitura do lance. A qualidade, bola no meio das pernas de Verónica Tomásio. Também tecnicamente evoluída esta Borodnikov, a jogadora que há pouco bateu livre. Bem, a puxar para dentro, Borodnikov, o passe é bom, mas Portugal resolve para intermédio de Beatriz Neto. Diferenciada, número 19. Sim. Muita qualidade ali. Que ela fez agora sozinha e ia desbloqueando a organização defensiva inteira portuguesa. Valeu ali a atenção também da Beatriz Neto. Aqui já é talento. Isto é talento de quem nasce a saber fazer isto. Não é para todas as jogadoras. Tem estado muito escondida no jogo. Ainda não tínhamos visto nada desta número 19. O livro também não me pareceu demonstração evidente daquela qualidade técnica. Saiu com pouca força. Sim, bateu logo na barreira, nem sobrevoou, mas demonstrou aqui talento, sim, sem dúvida, esta Foteini Borodnikov. Bola para Portugal, passo não entra em Maria, duas Marias muito próximas, a Maria Santos e também a Maria Matos.
Não comum, são 3 as Marias no 11 inicial português. A Maria cruza guarda-redes e estas 2 Marias, uma de meio campo mais defensivo, outra de meio campo mais ofensivo, até da extremidade ofensiva, a Maria Santos. Isa, bem Isa, ganha à frente Isa, saber falta, neste caso não é considerada, temos Santos pontapé de canto. É um duelo mais intenso, mais ríspido, a equipa de arbitragem toma essa decisão. Exatamente, parece o primeiro na bola. Toca sim. na bola, é uma boa decisão. Ali era um bocadinho, parecia que a Isa tinha ganho à frente, mas a verdade é que conseguiu ser eficaz. A capitã de equipa está lá já dentro da área para possivelmente atacar esta bola. A estrela perto, bola para o espaço de confusão. A Isa, mais uma vez também com uma tensão máxima. Estavam várias jogadoras gregas a vigiá-la. Bem, a recuperar Portugal. Ótima postura defensiva nesse processo de recuperação. Pareceu-me ser a Mariana. Passa com muita força. Vai ali para o colchão do salto em altura. Mas mesmo assim, recebem as jogadoras portuguesas muitos aplausos da preenchida bancada do Complexo Esportivo de Vila Real de Santo António. Certamente com muitos e muitas familiares a assistir in loco a este encontro. Isto é muito especial, são mesmo os primeiros passos como internacionais portuguesas e para as famílias é também um grande motivo de orgulho, e eu acredito também que grande parte do sucesso destas meninas vem dos pais, porque é muito difícil ser-se atleta de alto rendimento. Eu percebo que muitas delas, até quando chegam aqui, ainda não têm bem a noção de que podem ser jogadoras, porque muitas das vezes é uma capacidade tão inata que advém de talento que acaba por não ser evidente o caminho, mas depois de chegarem a este patamar já começa a ser muito mais evidente para elas que é possível e que se calhar vai ser possível fazer carreira de jogador de futebol. E isto, como é uma realidade que em Portugal começa a ser verdade e no estrangeiro também, acaba por ser também esse caminho mais visível, e todas elas também têm a responsabilidade de trabalhar para chegarem ao seu melhor, à sua melhor versão o mais cedo possível. Pontapé de canto batido, atenção a esta bola em zona de confusão, remate é da estrela. Mais uma vez muitas jogadoras da Grécia à frente da bola ou entre a bola e a baliza, e portanto fica muito difícil que a bola passe por essa muralha. Aqui o último remate até sai para a baliza, mas com pouca força, foi da Maria. Também bateu em alguém, portanto é ali um remate da Maria com uma interseção de alguém. E uma jogadora grega. Fora de jogo, parece-me, sim. Agora com o fora de jogo assinalado, até pela árbitra, recebendo a indicação da sua assistente. Mas já há pouco estavam completamente fora de jogo, principalmente a avançada, que tem tentado trabalhar. É a número Marina. 11, a Marina. Marina Costolampra. Esquadra muito rápida. Também já foi compreensível que assim é. Bom passo, oportunidade para a Maria. O remate a sair ao lado da baliza. Portugal começa a tornar-se perdulário neste jogo. A bola há de entrar, tanto lá vai Portugal, que a bola há de acabar por entrar, mas começa a desperdiçar, como dizes, muitas oportunidades de golo que depois podem condicionar o resultado final. Isto é, o nervosismo aumenta um bocadinho, a ansiedade também, e as próprias adversárias acredito que possam adaptar-se também, principalmente ao intervalo. Agora é difícil porque o jogo é muito intenso e aquilo que é a maturidade coletiva também não é muito grande neste contexto sub-15, e acaba por ser difícil alterar muita coisa durante a partida, e é natural. Normalmente vemos grandes alterações ao intervalo, e Portugal, não conseguindo dilatar esta margem até ao intervalo, depois pode levar com um bloco ainda mais baixo e mais denso, mais difícil de entrar, mas veremos como é que o jogo também vai ser desenhado. Bola de estrela para Maria, Maria para Isa, Isa bem para a Maria. O remate foi tirado na passada, já muito em esforço e contra uma adversária. Sai a Grécia. Acho que grande jogo da Mariana. Sim, para já vai ganhando praticamente todos os lances nos quais participa. Mas bem, agora a jogadora da Grécia, em fora de jogo novamente Marina.
sendo que a companheira não meteu a bola diretamente na sua camisola 11. Sabes que é possível, eu não sei, mas é possível que ela jogue futebol 9, por exemplo, Sim, a avançada da Grécia, porque isto não é normal. Os movimentos que ela faz é de quem não tem mesmo a noção da linha de fora de jogo, portanto é natural. Sim, aqui não atenção, só para ajudar a compreender a quem está lá em casa, não estás mesmo, ou seja, não estás a ser irónica, porque há aqui muitas jogadoras que jogam futebol 9 e por isso mesmo a lei do fora de jogo tem as suas diferenças, tal como por exemplo no futebol 7, onde apenas na grande área há um fora de jogo, e estas pequenas variações, pequenas mudanças em relação ao que as jogadoras fazem nos seus clubes onde são formadas, 7, faz muita diferença depois para esta realidade, não é? Não, porque eu digo isto porque o comportamento, a maneira como ela se comporta em campo, sendo ela avançada, no momento em que a sua equipa tem bola, desata a correr para as costas da linha defensiva portuguesa, não é normal. Sim. Portanto, eu duvido muito que esta jogadora, esta camisola 11, jogue futebol 11, com um fora de jogo na linha a partir do meio campo para trás. Duvido muito, porque é um comportamento que não é natural. Lá está, nós ainda temos associações onde as sub-15 não são futebol 11 hoje em dia. Sim. Aqui em Portugal, na Associação de Futebol de Lisboa é futebol 11, mas há muitas outras associações onde não é. Portanto, se estas jogadoras jogassem... Até porque nem sempre há infraestruturas para permitir que muitos clubes tenham essa possibilidade de jogar futebol 11, porque há muitas equipas naturalmente para colocar em jogo muitos campeonatos. Não de existir muitas justificações para tal, apesar de eu não concordar muito, porque acredito que mesmo para o desenvolvimento delas é importante que elas o façam. Mas a verdade é essa. E daí a importância de, por exemplo, as jogadoras portuguesas jogarem. Assim, exatamente. Claro. E essa é uma das razões. Ou o sub-15, como falávamos há pouco no caso da Magda, no Famalicão, jogar também nos sub-15, mas masculinos, onde o futebol é de 11, e logo aí é completamente diferente. E acho que é importante dar-lhes esse detalhe, porque muitas vezes não falamos desse lado mais técnico também nestes jogos, e tudo isto faz diferença, porque estamos a falar da primeira seleção. Já dissemos, estas jogadoras, muitas delas têm 1, 2 internacionalizações, esta é a terceira, para algumas até é a primeira, e esta é uma realidade diferente. Bola para a Grécia, cruzamento tirado, vamos entrar nos últimos 10 minutos desta primeira parte. É agora a ganhar ali o espaço Arguilópoulou. Mas grande trabalho da Estrela, a obrigar sempre a fazer o passo para trás. Tem pilhas de Duracell também a Estrela Coelho. Não só, é que muitas vezes as criativas não têm esta capacidade física nem mental da reação à perda e do compromisso defensivo. E a Estrela Coelho tem lá tudo. É que não é só técnico, não é só tático, é completamente comprometida com a equipa defensivamente neste fechar espaços. E esta maneira como ela impediu um novo cruzamento ou uma nova incursão ofensiva no momento em que a bola vem para trás de um canto foi interessante. Vamos também identificando esses comportamentos nelas que são muito competitivos e que também dizem muito daquilo que é hoje em dia uma seleção sub-15 e que há 5 anos era uma seleção sub-15. Obviamente não tirando a qualidade individual, porque muitas delas até chegaram e estão a chegar agora às seleções principais e aos grandes contextos competitivos, mas não era a mesma coisa e, portanto, o futuro está mais do que assegurado com estas gerações, se elas quiserem trabalhar, porque isto é muito duro. São muitos anos, são muitos treinos, são muitos minutos, muitas horas à chuva, mas a verdade é que se lutarem tanto por isso e por essa evolução, acredito mesmo que o futuro vai ser muito forte para Portugal. Sim, parece-me que já podemos tirar essa ilação de certa forma até destes primeiros 36 minutos e meio deste jogo. Obviamente aqui as jogadoras de certa forma já estão também filtradas, já passaram por vários períodos de scout e todas elas são avaliadas ao máximo detalhe, como acontece para todos os jogadores das seleções nacionais, sejam eles meninos ou meninas. Isso acontece para todos e é igual. Está a Estrela mais uma vez. É, a Estrela, ia falar dela, primeira temporada ao serviço do Porto, jogador que chegou proveniente do Rio Tinto, também um clube que tem sido muito importante e é sempre importante dar essa nota em contexto de formação.
O Rio Tinto onde tinha realizado praticamente toda a sua formação de futebol, depois de ter iniciado o seu percurso até no futsal, ao serviço do AM Granja. Desde 2022 está dedicada ao futebol e apresenta números impressionantes, 8 jogos, 8 golos e 8 assistências na equipa de Sub-19 do Porto. Impacto imediato no escalão superior ao seu. E é também isto que faz, obviamente, com que estas jogadoras possam chegar aqui e mostrar-se já então grande valia, não é? Sim, o Futebol Clube do Porto vai tentar este ano subir divisão na Sub-19, está na segunda divisão. E esse é um contexto que a Liga Sub-19 é que já é um contexto completamente exigente. Ou seja, todos os jogos são difíceis. No Campeonato Nacional de Sub-19, às vezes ainda há uma diferença muito grande, porque não havendo distrital, acaba por ser difícil e todos os tipos de equipa aparecem lá. Jogadoras que jogam, até jogadoras a estrearem-se em competição em Sub-19, até jogadoras e equipas mais competitivas, e portanto o Porto está com alguma facilidade também nesta segunda divisão de Sub-19, pela qualidade individual que tem, pela estrutura que tem, pela aposta que fez, pelo scouting que fez, porque não tendo a formação há muito tempo acabou por ter que ir buscar as melhores jogadoras. Lá está uma delas, como falavas, ao Rio Tinto, que sofreu um bocadinho até porque naturalmente, sim, é verdade, estão a formar tão bem que acabam por perder grande parte das suas melhores jogadoras. E atenção, vamos falando ao longo dos anos, não é algo exclusivo da presença ou que tenha sido, obviamente foi muito forçado para essa presença do Porto em escalão superior, até pela proximidade geográfica que existe entre os dois sítios, tudo isso mesmo no Braga, o Braga importante, também exatamente, mas já nos anos anteriores e pegando até nesse exemplo do Braga, percebemos que há cada vez mais jogadoras do Rio Tinto que estão agora em patamares superiores. Tivemos agora presença portuguesa no Campeonato da Europa Sub-19, tão meritória, com chegada à fase eliminar, com vários jogadores que tiveram passagem pelo Rio Tinto, podem não representar hoje em dia o Rio Tinto, mas passaram por lá. E acho que é sempre importante, como fomos falando ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, de casos como o do Boa Vista, por exemplo, falámos muito dele. Também há que falar do Rio Tinto, tão importante nos últimos anos. É um grande formador de jogadoras. É um clube que se preocupa com a formação delas. E por isso que lhes dá boas ferramentas para que elas cresçam, evoluam e depois possam até alcançar outros patamares. Já tem acontecido, muitas em contexto de seleção nacional, e aqui não é diferente. Bola para Verónica. Vem dentro Verónica Tomásio. Este passe é arriscado, mas vai aparecer muito rápido qual flecha. Beatriz Neto. Mariana. Passe dentro, não chega Madalena Leite. Magda vai lá. Muita pressão e obrigação da Grécia a traçar a redonda, jogar pelo seguro. Mas Portugal vai pressionando bem. A Grécia cria poucas chances para chegar perto da baliza portuguesa. Agora a Magda foi a última a cortar. O jogador do Famalicão. A estreante hoje em campo. Sim. Uma das que se estreia neste estágio e que não esteve no estágio anterior. Houve aqui algumas alterações de um estágio para o outro, o que é natural. Sim. Aqui algumas saídas e outras entradas. Jogadoras que até se estrearam no estágio anterior, mas que agora não estão nesta convocatória, nova convocatória. E, portanto, é uma seleção natural também, tendo em conta as prestações e o rendimento que têm, não só em jogo, que é o que nós vemos, mas também em contexto de treino. E a verdade é que este leque vai abrindo, mas também vai afunilando. Sim. Abre porque aumenta as opções e se calhar mais jogadoras vão poder passar por aqui, mas também é com essa observação que depois se vai afunilar para daqui a 2 anos estas gerações estarem a tentar disputar um campeonato da Europa. E depois trabalho contínuo, sempre requerido a todas as jogadoras para que se mantenham nesta realidade, como falavas nos treinos, nos jogos. Vem agora a Madalena, Maria, Isa. Vem buscar Isa, pode buscar dentro, novamente para a Maria. De costas. Vira-se muito bem para dentro. Buscada boa de Portugal. Isa. Vamos ter pontapé de baliza. É o que sai desta jogada, mas reforçando também o que dizias, e parece-me importante, e já que acompanhamos várias seleções nacionais, vários escalões sub-15, sub-16, entre outros, nesta altura tudo pode acontecer e
o ser chamado ou não chamada para um estágio da seleção nacional não significa que da próxima não seja novamente. E o trabalho deve ser contínuo no clube e na seleção quando há essa possibilidade, para que todos e todas tenham a chance de continuar ou voltar à seleção, e mesmo para aqueles que nunca foram, ou aquelas, essa possibilidade de ir pela primeira vez, também importante para muitos. 43 minutos, 0-0 em Vila Real de Santo António, muita bola para Portugal, 0-0. Contudo, no marcador, vamos falando de uma seleção algo perdular e nestes últimos minutos menos presença ofensiva, mas Portugal sempre com mais bola e troca muito bem. Beatriz vai receber, Beatriz quase recebia, vai conseguir mesmo ficar com esta bola depois do controle não ter sido perfeito por parte da Boranicu. Maria Matos, Mariana, Isa, vai buscar em regime de apoio frontal, o passe é muito bom para Maria, está aí Maria, bem trabalhado o remate e a bola sai por cima da baliza da Grécia. Grande jogada da seleção portuguesa. Que grandíssima jogada da seleção portuguesa, do corredor esquerdo para o corredor central, esta Maria. Maria está a abrir o livro hoje, só falta mesmo o golo. E a Isa só a conseguir tirar o melhor dela, na posição como avançada centro, segura muito bem a bola entre as centrais, consegue servir e está a servir muito bem naquele último passe para desmarcar a Maria ou a Estrela em momentos anteriores. E Portugal a funcionar muito bem naquele trio ofensivo. E realmente a conseguir combinar entre linhas, a descobrir as jogadoras livres, muito bem no jogo. A Madalena Ribeiro, a Madalena Leite também a fazer uma grande exibição, a Maria Matos, pronto, é isto que vemos, é forte tecnicamente, consegue resolver estes problemas entre linhas, não tem estado na ligação meio campo ataque, mas tem estado na ligação defesa a meio campo, e isso é importante também. Passa arriscado agora da Verónica. E a interseção da jogadora grega. Mas pai, Portugal é sempre muito solidária esta seleção portuguesa e acaba por ficar fácil fazer a retoma da posse. Verónica joga para Maria. Novamente Verónica. Ressalto, Maria, puxa dentro, ganha. Vai fazer Maria, vai tirar o passo, estava por ali a Estrela. Fecha a Grécia mais uma vez. Vamos ficar a perceber já se há tempo de compensação ou não nesta primeira parte. Já a árbitra permite que se continue a jogar. Ainda há uma chance para Portugal. Bola com muita força, aparece a guarda-redes da Grécia. Está então a terminar este primeiro tempo com 0-0. Sim, Portugal fica aquém naquilo que é a finalização, porque na criação de oportunidades foi muito superior à seleção grega, mas vamos ver o que é que a segunda parte nos traz, porque realmente Portugal está a merecer pelo menos fazer um golo para se adiantar no marcador. Só está mesmo a faltar esse golo, veremos se ele aparece já no início da segunda parte. Fico por aí, até já. Final da primeira parte, tempo de intervalo. Estamos de regresso a Vila Real de Santo António para juntos acompanharmos a segunda metade do duelo entre Portugal e Grécia, ao primar de 3 jogos das duas seleções no torneio de desenvolvimento da UEFA para seleções sub-15, realizado no sul de Portugal continental. Várias alterações dos dois lados. Vamos concentrar-nos nessas mexidas de Portugal. 6 mudanças para a segunda parte. Saídas de Maria Cruz, de Estrela Coelho, de Maria Santos, de Isa Sokuma, de Maria Matos e de Magda Barroso. Portanto, do meio campo para a frente muda praticamente tudo, só fica mesmo a Madalena Leite. Lá atrás, na baliza também mudança, com a Maria Francisco a ter alguns minutos de utilização. Maria entra então para a baliza, mudança de guarda-redes. Depois Maria Teixeira e Leonor Colucas para o meio campo. Gabriela Machado, Matilde Silva e Leonor Silva são então as jogadoras que vão estar nessa linha mais ofensiva de Portugal. Várias mexidas, como era expectável. Ana Teixeira para a segunda parte também mexe bastante a seleção da Grécia. De qualquer forma,
O grande objetivo, já tínhamos falado para a Susana Bravo, para a equipa técnica portuguesa, era mesmo voltar a olhar para todas estas jogadoras, perceber o que podem aportar a esta seleção. Havendo muitas mudanças, há também dinâmicas novas para testar. Sim, acho que é muito por aí. Estas alterações acabam também por refrescar o ataque e refrescam a decisão no último terço. Portugal tem falhado muitos golos. A verdade é que também tem aparecido muito bem no último terço, e isso é muito mérito daquilo que as jogadoras têm feito, e é impossível também, nessa perspectiva, apontar o dedo a qualquer dinâmica que existisse na primeira parte, porque realmente todas elas foram muito competitivas, muito competentes. A Maria Santos, a Isa, a Estrela Coelho, e toda a dinâmica que criaram no lado direito, lado esquerdo, na frente, e portanto isto significa que Portugal teve bem aquilo que é o capítulo de construção, criação e chegada ao último terço. O que é que faltou? Aquilo que falámos também no fechar da primeira parte para quem nos acompanhou, e falamos novamente neste início de segunda parte, que foi a incapacidade que Portugal teve de fazer golos e o do aproveitamento e eficácia. Portanto, Portugal teve muitas oportunidades para fazer o primeiro gol, teve muitas oportunidades até para, sobre o primeiro gol, fazer o segundo e o terceiro, e acabou por não conseguir. Assinalar só aqui esta má disposição também da jogadora grega, que faz entrar no campo também a equipa médica. Vamos ver se recupera. Sim, é um momento mais desinteressante desta partida. Temos mais uma estreia na seleção nacional. Maria Teixeira estreia para esta camisola 17, ainda não se tinha estreado nas seleções nacionais. Todas as jogadoras que entraram, de resto, já tinham atuado pela seleção. Falando um bocadinho aqui da Maria Teixeira, jogadora do Juventude Campinense, estreia então em convocatórias da Seleção Nacional Sub-15. Na presente temporada soma 6 jogos e 4 golos pela equipa Sub-15B do Juventude Campinense, e afirma-se como uma das referências ofensivas dessa equipa. Portanto, também os parabéns para a Maria Teixeira, que se junta à Magda Barroso, que tinha atuado na primeira parte, já saiu entretanto como estreante nesta Seleção Nacional Sub-15. Este será um dia para algumas estreias, já foi para 2 jogadoras, pode ser ainda para mais. De qualquer forma, Ana, é esse o momento que gostamos de dar relevo a, porque é isto que todas as jogadoras querem fazer, jogar com esta camisola. Não, e internacional uma vez, internacional para sempre, não há ninguém que lhe possa tirar isso, e esse é muito o mérito e o orgulho também que se sente. Obviamente que quando se atinge um objetivo já se quer outro, e mais, mas isto é momento de desfrutar, de jogar pela primeira vez por Portugal, mas desfrutar muito, trabalhar muito, acreditar muito, e damos esses parabéns também à Maria Teixeira por isso, como também tínhamos dado à Magda Barroso, porque é realmente um dia especial que acompanhamos também aqui e que temos muito orgulho em acompanhar aqui no Canal 11. Entrou para a baliza a Maria Francisco, guarda-redes do Santa Clara, ela que é natural de Ponta Delgada, tem sido utilizada na equipa Sub-19, também na formação de futebol 9 feminino do Clube Açoriano, já tinha sido internacional por Portugal. Entrou também a Gabriela Machado, aliás, vamos primeiro a Leonor Colucas, avançada ao jogador de meio campo, neste caso, do Olhanense, terceira temporada ao serviço do clube. Antes passou pelo projeto 4 ao cubo, 11 golos em 6 jogos pela equipa sub-15 do Olhanense. Para Leonor Colucas, pela Seleção Nacional, 2 jogos e 2 golos. Ambos frente a Marrocos nessa vitória por 2-1 no estágio internacional. Já tinha referenciado a Ana Teixeira o facto de esta Leonor ter entrado numa das partidas frente a Marrocos, porque foram 2, e ter mudado substancialmente a formatação do encontro, até pelos 2 golos marcados. Está aí a meio campo a fazer o lugar que estava a ser ocupado ali pela Maria. Vai em Portugal, pode sair cruzamento da direita, bola demasiado alta e vai ultrapassar a linha final. Sim, no jogo de hoje o duplo pivô foi um bocadinho esquecido, isto porque a Madalena Leite tem assumido muito ali o número 6 e depois tem trabalhado entre linhas a Estrela Coelho e a Maria Matos. Neste momento a Maria Colucas e a Maria Teixeira, é lá, muitas Marias, é verdade. Sim, são muitas mesmo. Muitas Marias, mas a verdade é que normalmente com duplo pivô, nestes jogos onde há um caudal ofensivo maior, as duas médios centros, a 8 e a 10, projetam-se. Com a Estrela foi muito claro o posicionamento como número 10, aqui com a Colucas a defender é muito claro também o 4-2-3-1.
mas a atacar a esta mobilidade que é importante também em jogos com estes blocos mais fechados. Portugal tem aqui uma fraqueza que me parece evidente, que é a falta de pé esquerdo no corredor esquerdo, que traz sempre o jogo para dentro, sempre o jogo para dentro, sempre o jogo para dentro. E isso é difícil. Atenção a este momento, com a seleção portuguesa a tentar gerir bem a situação. Oportunidade para o remate, mas responde a seleção portuguesa da melhor forma. Há ali uma falta, vamos ter um pontapé livre. Só para responder à tua questão, são 6 as Marias nesta convocatória. São 13 os nomes de jogadoras começados por M. É de facto, para jogar ao stop nesta seleção, é mais fácil se calhar o M. Factualmente, Marias, Madalenas, também Matilde. Mariana. Sim, Mariana. Magda. Sim, são vários os nomes começados por M. Aqui é apenas uma curiosidade. Sim, no momento aqui em que a Grécia realmente aproveita um erro português. A guarda-redes recém-entrada Maria Francisco acaba por não tomar ali a melhor decisão. Depois acaba por resolver e valeu também a atenção da Beatriz Neto e da Constança Pita, que eu não consegui identificar qual das centrais é que interceptou aquele lance, aquele remate, mas muito, muito bem. A linha defensiva rapidamente tem pronta ajuda e socorro aqui à guarda-redes Maria Francisco. Temos aqui um pontapé livre. Momento de alguma tensão para Maria Francisco. Remate tirado. Estava a controlar a guarda-redes, ficou a ver a bola passar por cima. Mais uma tentativa da 19 da Grécia, Bronicu. Já tinha procurado bater um livre de forma direta na primeira parte. Na altura foi contra a barreira, agora saiu por cima. Beatriz. Constança. Portugal então a ter mais tempo para trabalhar esta linha defensiva em específico. Com Verónica Tomásio, Constança Pita, Beatriz Neto e Mariana. São as jogadoras que por ali se mantêm. A guarda-redes mudou, é um facto. Mariana. É muito rápida a Mariana. Sim, aqui está. Duelo entre as camisolas 16. Com Mariana a ganhar muito bem. Sai Leonor. Algo desprotegida. Ali Leonor. A bola ultrapassou a linha lateral. A Leonor, mais uma jogadora que entrou ao intervalo. Leonor Silva, neste caso, porque também entrou a com o Lucas. Leonor, natural do Porto. A Silva. Uma jogadora que pode atuar em duas posições diferentes, como médio ofensivo ou segunda avançada. Representa o Braga desde 2023. Iniciou o percurso no SC Campo. Passou depois pelo Boa Vista e também pelo Alfenense. Já tinha sido internacional por 2 ocasiões. 7 jogos e 11 golos pela equipa B do Braga Sub-19 na temporada. Também muitos golos para agora extremo esquerdo de Portugal. Matilde, Madalena, aliás. Constança. Beatriz. Vai circulando a seleção portuguesa. Passe dentro. Vai Mariana. A receber do apoio frontal. E depois a Grécia a retomar o controle da posse de bola. Esta vai para fora. Continua com algumas dificuldades a Grécia para meter a bola à flor do relevado. Mas Portugal ainda se está a habituar a estas mudanças. O que é perfeitamente compreensível. Várias alterações. 6 ao intervalo. Mudou mais de 50% do perfil da equipa. Pelo menos ao nível individual. Sim, e as ligações são diferentes, a mobilidade é completamente diferente. Mesmo a estrela é muito móvel, a Maria Matos é muito móvel, ajuda sempre muito aquilo que é o trabalho na criação, ou nas ligações com a Madalena Leite. A Maria Teixeira está em estreia na seleção no meio campo, o que significa que estes espaços não são completamente reconhecidos por ela e a dinâmica também não. E sabemos da importância que é. Nós, às vezes, por exemplo, estrear uma extremo não tem nada a ver com estrear uma médio centro. Estrear uma extremo dá o teu melhor para a frente e reage bem à perda. E vamos tentar criar momentos de criatividade para conseguires criar situações de finalização. Uma médio centro é uma complexidade enormíssima e requer também tempo para que se perceba a dinâmica e a interação com as outras colegas. E isso é importante também de realçar, porque a Maria está aqui em estreia no corredor central, no meio campo, e portanto é normal que não esteja perfeita aqui na ocupação de espaços no que toca à dinâmica ofensiva. Defensivamente, obviamente, tem que cumprir esses posicionamentos, e isso também com certeza que o fará, porque é um momento também especial para ela, tal como foi há pouco para Magda Barroso, e também sabemos que para todas, não é? Sempre que tem uma nova oportunidade para representar a seleção nacional, é algo que é especial. Já falamos aqui de várias das jogadoras que entraram para esta segunda parte.
Só detalhar aqui mais alguns dados sobre outra jogadora, a Matilde Silva, jogadora do Benfica, está a jogar então como ponta de lança, representa a equipa encarnada depois de ter passagens pelo Barroselas, o Chafé e o Neves. Já tinha sido internacional nas duas partidas frente a Marrocos. 3 jogos pela equipa sub-15B do Benfica, um jogo com um gol pela formação sub-17 feminina das encarnadas. Portanto, mais uma jogadora que aqui está, neste caso não estreante, bem trabalhado agora por Leonor Silva. Passa lá na frente, oportunidade para a Matilde. Vai Matilde buscar em zona ainda um pouco lateral. Corta para dentro, cruzou, atenção a esta oportunidade e marca! Está aí o golo da seleção portuguesa, 1-0 ao minuto 57. E está inaugurado um ativo, um golo que já começava a justificar-se. Gabriela Machado marca 1-0 ao minuto 55. É um grande gol da Gabriela, ao primeiro toque, e uma grande classe também nesta assistência da Matilde Silva, que encontrou muito bem as costas e que clarificou este lance, cruzou direitinho para o pé direito de Gabriela Machado, que acabou por depois, com muita classe também, finalizar esta bola, exatamente aquilo que era necessário nesta seleção. Era exatamente esta capacidade técnica de resolver estes problemas e de ser eficaz na criação de oportunidades de gol. E, portanto, muito, muito bem a maneira como foi desenhado este gol, toda a jogada nasce também dali de um grande momento da Leonor Silva, que desmonta a pressão de uma forma muito criativa. E depois consegue fazer o passe para o último terço, para a tal assistência da Matilde Silva. E portanto agora, acredito eu, com menos pressão, Portugal vai começar a ser mais eficaz no último terço. Acredito também, porque normalmente o primeiro golo é aquele que custa mais. Vamos ver se Portugal consegue continuar a ser tão criador, intenso, não é? Intenso no último terço, sobretudo. Uma seleção que está agora a ganhar por 1-0. Ali uma vassourada, mas sem falta, porque o corte foi na bola. Muita limpeza este lance. Tenta sair Portugal, mas vai conseguir até conquistar um arremesso manual à esquerda. Falando então da Gabriela Machado, porque curiosamente ainda não tinha falado dela, a jogadora do Rio Tinto, toda a formação no clube, já tinha sido internacional também, na presente temporada 9 jogos e 2 golos pelas sub-19 do Rio Tinto. Ela que é filha de Sérgio Machado, antigo jogador com passagens por clubes como a Vizela e Boa Vista, treinadores em diferentes contextos também do futebol nacional. Portanto, aí genes para a qualidade futebolística de família. E já um golo, o primeiro deste duelo entre Portugal e Grécia. Vamos ter mais uma alteração daqui a pouco, do lado português. Vai entrar a Matilde Pinto. Portanto, Matilde Pinto vai para dentro do campo. Vamos ter uma alteração. E será agora uma mudança no set. Não, ainda não. Para já ainda a Grécia a fazer o lançamento. A fechar a Verónica. E agora sim, vamos lá à mexida. Já estava prevista saída de Constança Pita. E entrada da camisola 5, Matilde. Está a Matilde Pinto dentro do retângulo de jogo a partir de agora. Já está a Matilde. A saída da Constança. Falemos primeiro da Constança, que faz um ótimo jogo. Sim, teve bem a Constança Pita na perspectiva defensiva. Também é verdade que na construção com bola não tem sido um jogo muito exigente com bola nem para a Constança nem para a Beatriz Neto, o que significa que as decisões que elas têm tomado normalmente são facilitadas pela ausência de pressão da primeira linha na perspectiva da pressão nas avançadas gregas. Olha esta chance para Portugal, o remate a sair, mas ao lado, mais uma oportunidade. Portugal agora não se faz jogado, sempre que tem uma chance, tenta criar perigo. Sim, e portanto, só para concluir, acaba por fazer uma exibição consistente. Constança Pita, ao lado de Beatriz Neto, esta dupla que já temos vindo a ver que trabalha. Olha aí, chance, mais uma para Portugal, o remate e marca! Está feito 2-0, minuto 61.
grande momento individual com o remate de Leonor com Lucas. Já tinha marcado 2 frente a Marrocos, marca o 2-0 frente à Grécia. É um grandíssimo gol da Lucas, que advém também daquela intensidade que a Matilde Silva coloca no jogo, na pressão, na maneira, e aqui a Gabriela Machado também, na maneira como conseguem aproveitar estas oportunidades, poucas oportunidades em que a Grécia tenta ter um bocadinho de bola, Portugal a pressionar muito bem, a ganhar a bola, a entregar à entrada da área, e depois o resto é um grandíssimo golo. Não é qualquer jogadora, nem em qualquer momento que um remate à entrada da área sai com esta colocação, força e com esta qualidade, e portanto é um grande golo vamos esperar Leonor Lucas. Cá está. Se ficaria a dizer era para aproveitar a boleia. Sim, muitos aplausos vindos da bancada para a Leonor. Ali alguém dentro do campo, por isso vamos ter aqui uma pausa. Talvez uma jogadora caída, não sei. É exatamente, é isso. Do lado de Grego. É que há alguns problemas. Falando só da jogadora que entrou, a Matilde Pinto, também já tinha sido internacional pelas seleções portuguesas. O jogador do Tabuense, defesa central, médio defensivo, pode fazer as duas funções. Na presente temporada, 7 jogos e 2 golos pela equipa sub-15 do Tabuense. E é uma jogadora que revela assim várias capacidades defensivas, principalmente, mas também ofensivas. Com gol, 2 em 7 jogos. Sim, e sendo central ainda mais importante, ou ainda mais destacar, são esses números, não é? Uma central que tem essa capacidade também de chegar ao último terço, provavelmente nas bolas paradas, não é? Conhecemos bem a função que as centrais têm nas bolas paradas, e a verdade é essa mesmo. Marcou 2 golos neste campeonato também da Associação de Futebol de Coimbra. Ao serviço do Tabuense. Com essa equipa do Tabuense. Que é a formação de tábua. Exatamente. Lançamento para a Grécia, 63 minutos. E se a Grécia já estava com dificuldades para chegar perto da baliza portuguesa e criar perigo, agora com 2-0. Ainda está mais. Bola para Portugal. Boa bola dentro. Mas bem, a seleção da Grécia agora a saber gerir. Não consegue ali controlar a Maria Teixeira. Estreante na seleção, Maria Teixeira, mais uma das 6 Marias, como dizíamos há pouco, neste conjunto. Maria Cruz, Maria Santos, Maria Matos, titulares no jogo de hoje. Depois a Maria Mesquita, a Maria Francisco e a Maria Teixeira. São estas Marias. Boa sorte. Isto é, no futebol começa a ser pelos apelidos por causa disso. Não há ninguém que se entenda no campo. Se chamar Maria ou houver 5 Marias é impossível. Por isso é que os apelidos depois entram em ação, porque acabam por diferenciar. Sim, muitas destas jogadoras vão tendo também as suas alcunhas, desde que não sejam desrespeituosas naturalmente, são sempre mais fáceis talvez para fazer a identificação de qualquer uma delas, e sabemos que isso é comum em grupos relativamente fechados. E estas jogadoras aqui estão na seleção nacional, mais uma oportunidade, pode chegar ao 3-0 a seleção portuguesa, ao cruzamento, e o remate sai muito ao lado, foi da Matilde Silva, com a oportunidade para a camisola 21, ela não conseguiu, ela estava ligeiramente mais adiantada do que deveria estar e acabou por ter de atrasar um bocadinho a sua perna, e o remate por isso saiu ao lado. Aquele remate não foi bem, foi mais ou menos com a perna, não foi bem com o pé, pelo que me pareceu. Não sei se teremos acesso à repetição ou não, mas a verdade é que o cruzamento é bom da Gabi, e acaba por encontrar a Matilde na cara da guarda-redes. Tinha tudo para fazer o gol, Portugal a criar uma situação muito, muito vantajosa para finalizar, e depois a Matilde não consegue desviar a bola da melhor maneira. Pareceu-me mesmo que foi com a perna em vez de ser com o pé, e acabou com a canela ou qualquer coisa, mas não foi com o pé. E acabou por não ir na direção da baliza, algo que era desejado pela Matilde. Reação, obviamente, de tristeza por não ter aproveitado esta situação. Antes disso, um grande passo da Colucas para a desmarcação da Gabi, que é uma avançada, uma extrema muito possante, e cruzou muito bem para uma possível assistência, que acabou por não ser assistência,
para a Matilde Silva, a avançada portuguesa. Há mais jogos para ver desta seleção aqui no Canal 11 ao longo da semana. Seleção Nacional Sub-15. Temos também esses outros jogos e volto a relembrar que Portugal ainda joga com a Chequia e com a Suíça neste torneio. E feitas algumas, à última hora, alterações também de adversários, feitas esta semana, pelo menos na ordem dos adversários. Os adversários em si serão os mesmos. Grécia tornou-se a primeira, lá está, adversária da seleção portuguesa. Depois temos Chequia no princípio da semana e depois Suíça. Vários jogos para continuar a testar estas atletas. É esse o grande objetivo, como fomos referenciando. E aqui estamos sempre a acompanhar as seleções nacionais, desde os e das Sub-15. Lançamento para a Grécia. Estamos a chegar ao ponto intermédio desta segunda parte. Portugal já ganha por 2-0. Ao intervalo havia a igualdade sem golos. Passe dentro. Mas o remate não é perfeito de Borunicu. Sai longe de criar perigo à guarda-redes Maria Francisco, tal como a Maria Cruz na primeira parte não tem tido muito trabalho desde o momento em que ingressou no campo. Personalidade engraçada esta de Maria Francisco. Muito, vê-se que tem conforto com os pés e isso às vezes pode traí-la naquilo que é a decisão, porque o à vontade que ela tem, que é muito grande com o trabalho de pés, pode muitas das vezes criar ali situações mais perigosas de decisão e que colocam obviamente em perigo o resultado, porque a verdade é que pode sair bem, mas se sair mal dá golo, não é como qualquer outra posição que há sempre ainda alguma margem. Bem jogado agora por Portugal, mas fecha mais uma vez a Grécia. Bem a sair daquela caixinha Madalena Leite, ótimo trabalho e por isso a receber aplausos de quem está na bancada. Diga-se também, só para... Falavas da Maria Francisco e da sua personalidade engraçada. Uma guarda-redes natural de Ponta Delgada, açoriana, e ela em particular com uma diferença significativa em relação às companheiras, porque quando vem à seleção tem uma viagem maior, tem uma viagem de avião, tem uma viagem para o continente e certamente ainda mais especial para ela essa possibilidade de estar num outro contexto. E representa toda uma região, claro, que é uma região que também quer crescer. E nós sentimos muito isso no último ano, que realmente tem sido importante o futebol feminino, a evolução do futebol feminino nos Açores, com vários clubes a aparecerem também para darem esses primeiros passos. E para tentarem que a visibilidade fosse maior. O Santa Clara é um deles, não é? Mas no fundo também fazer referência, por exemplo, ao Pico da Pedra, que está na 4ª divisão. Bem jogado agora para Portugal. Já vais completar o teu raciocínio para já ver se Portugal chega ao 3-0. A oportunidade é clara. O remate é que não sai com tanta força assim. Foi da Leonor Silva. Mas Portugal a reagir muito rápido à perda completa, Ana. Sim, fazer só referência à recém-entrada na 4ª divisão também a equipa de Pico da Pedra, que tem jogadoras muito novas, ou seja, está-se a tentar também fazer essa evolução no futebol feminino nos Açores, sabendo que há muitas limitações, sobretudo de número de pessoas, não é? Número de atletas possíveis, mas também percebendo que o futebol é para todos e, portanto, se há meninas nos Açores e mulheres e jovens que querem jogar, têm que ter essa oferta. O campeonato vai ser sempre muito difícil, se calhar vão ter que competir com rapazes até muito tarde, porque vai ser impossível, não diria impossível, mas muito difícil de criar um campeonato feminino nos próximos tempos, porque é preciso um número mínimo de equipas, não é? E para a competição ser interessante. E, portanto, a verdade é que esses primeiros passos são fundamentais para que elas consigam e para que se consiga detectar este talento mais cedo, porque é verdade que há muito talento. Nós agora estamos a falar da guarda-redes e voltando ao jogo, a Maria Francisco do Santa Clara, mas anteriormente já vimos, e até na festa de futebol feminino que vêm cá as associações, a nossa casa, vemos esse talento todo também que existe nas ilhas, Açores, Madeira,
Na Madeira já no caso mais da Madeira, evidente. exatamente, no caso da Madeira já um bocadinho mais evidente, até com vários madeirenses na nossa seleção nacional, como sabemos, e portanto um crescimento maior, já de há mais tempo. No caso dos Açores, dar também essa nota então para Maria Francisco, a guarda-redes que está agora na baliza de Portugal. Não tem tido muito trabalho, é verdade, mas ela está lá, sempre que for necessário. Bola a rolar, favorável à seleção portuguesa, com Beatriz Neto. Deixar para Matilde Pinto. Sobe a central, camisola 5. Joga no meio. E um jogo muito, diria até relaxado para Portugal nesta segunda parte. Uma Grécia que também tem crescido ao longo dos anos em contexto de futebol feminino. Procura começar a fortalecer cada vez mais os seus escalões de formação. E por isso está aqui, num torneio de desenvolvimento da UEFA, a jogar frente a seleções difíceis, que daqui a 2 aninhos, quem sabe, serão, diria, todas elas candidatas pelo menos à chegada à ronda de elite e também à chegada às fases finais de campeonatos da Europa. São sem dúvida candidatas. Candidatas, sim. Quem começa este percurso Sim. nesta idade, normalmente, não são todas, mas uma grande parte delas, nós quando as vemos... Isto é, Eu lá aqui está. falava, deixa-me só, Ana Teixeira, falava mais das seleções em si, Chequia, Suíça, Portugal, Grécia, como candidatas naturais a estar nessas rondas de elite. Naturalmente estas jogadoras, por maioria da razão, por já aqui estarem, são também candidatas. Só olhar para esta oportunidade, Portugal ainda a insistir com Gabriela Machado, mas bem, a ir atrás. Sim, vamos ver se Portugal recupera, vai recuperar. Sim, sobretudo a Chequia e a Suíça e a Grécia também estarão. Obviamente que isto é algo que tem a ver com as gerações, ou seja, todos os anos algo é diferente. Neste caso, a sorte de já estarem em sub-15 é que têm 2 anos para preparar a sub-17, e isso é importante, significa que a Grécia também o está a fazer. E isso é importante porque nós conseguimos ver a evolução da modalidade se conseguirmos olhar para o panorama geral do mundo, não só para o nosso país. Obviamente que a nós nos interessa mais aquilo que se passa dentro de portas, mas também é importante perceber que lá fora as coisas também estão a acontecer e que realmente também se está a evoluir e também há mais jogadoras e também há mais qualidade e os jogos não são tão fraquinhos como costumavam ser anteriormente. É verdade, há muito mais qualidade individual, muito mais qualidade coletiva, e isso significa que em todo o lado se está a crescer, e é uma modalidade com um potencial enorme, porque realmente nos últimos anos tem dado esse boom, mas tem uma margem de progressão enorme pela frente, que está a ser cada vez mais explorada por toda a gente, e faz todo o sentido. E estas jogadoras estão a fazer parte deste percurso. É um percurso muito longo e denso e difícil, não falando de lesões e tudo que também, claro, se metem à mistura, mas também de consistência, de trabalho, porque chegar aqui é difícil, mas é um passo. Manter-se cá é que é realmente o trabalho de elite que se pede a jogadoras de 14 anos, que é difícil, não é? Não têm que trabalhar para lá chegar. E muitas vezes também, mesmo ao serviço dos clubes, por grande trabalho que os clubes façam, e sabemos fazem um trabalho muito meritório, nem sempre existem todas as condições para que tudo seja feito da melhor forma. Há aqui jogadores, obviamente, em patamares competitivos, em academias que têm grandes infraestruturas e onde tudo será um bocadinho mais fácil. Há outras jogadoras que jogam em clubes que têm outro tipo de condições e realisticamente sabemos que a pirâmide do futebol é muito diferente entre ela, e por isso também ainda mais dar mérito a esse trabalho dos clubes que, não tendo tantas condições, permitem a estas jogadoras ter tudo aquilo que precisam para que possam fazer o seu processo formativo o máximo tempo possível por ali, quem sabe tornarem-se séniores também por ali. Bem, Portugal vai correr a Leonor, vai chegar a Leonor, vai cruzar a Leonor e vai assistir a Leonor. Golo de Portugal, o 3-0 a surgir por Matilde Silva. E aos 76 minutos, mais um para a seleção portuguesa. É tão bom, foi bem desenhado pela Leonor com o Lucas. No corredor esquerdo,
tudo bem feito pela camisola 15 e depois Leonor Silva, mais uma vez envolvida num lance de ataque, a servir muito bem a avançada centro agora Matilde Silva, que é uma das capitãs desta equipa também, e a fazer aqui o seu primeiro gol neste jogo, e o 3-0 também para Portugal, que já começa a dilatar o marcador. Como eu diria, merecer é uma palavra forte, porque o merecer tem muita interpretação, mas como já tinha demonstrado ser capaz de fazer. Eu assumo, Ana Teixeira, acho que já merecia. A seleção portuguesa sem ponta de chão, isto naturalmente. Vamos lá, mais duas alterações na seleção portuguesa. Saídas de Beatriz Neto e também, parece-me ser, são duas as alterações, exatamente. Mariana Ferreira. Exatamente, portanto é essa a outra mexida. Vão entrar a Matilde Faria, portanto com a camisola 9, Matilde Faria, e também com a camisola 11, a Madalena Ribeiro. Já está o momento da alteração. A Madalena Leite também, exatamente, está ali, já saiu. Duas mexidas também do lado da Grécia. Portanto, aí estão as duas jogadoras, como dizia, com a 9, a Matilde Faria, e com a camisola 11, a Madalena Ribeiro. E mantém-se Beatriz Neto, apesar de termos ouvido o nome. A Beatriz mantém-se em campo, sim. Saiu foi a Mariana Ferreira. Sim, exatamente. E a capitã Madalena Leite, que dá a abraçadeira agora à recém-entrada. Houve ali uma mudança de última hora em relação às alterações, porque tinha sido levantada a placa com a camisola 6 a vermelho. Atenção a Portugal, pode já chegar ao 4-0. Cruzamento vai ser tirado e não chega. É tempo de emendar a bola para dentro da baliza. Mais uma vez a Matilde. Nova oportunidade. Gabi está bem no jogo. É por muito pouco que a Matilde Silva não consegue desviar. E Portugal continua a criar situações de perigo. Quer mais. Teve, surpreendentemente, 45 minutos. 45 minutos sem marcar. E acabou até por ser agora na segunda parte que faz os gols, apesar de na primeira ser um bocadinho enganador o resultado, não é? Porque acaba por ser muito superior à Grécia. Tem ali uma situação, se calhar a Grécia, onde consegue chegar à grande área portuguesa, mas foi uma mera espectadora, Maria Cruz. E a Maria Francisco também não está muito diferente. Atenção a mais um remate e ótima intervenção da guarda-redes grega. Muito perto da chegada ao 4-0, novamente a seleção da casa. Este remate à meia volta é muito bem tirado, já anda a ameaçar mais um, a Matilde. Aliás, é diferente ter a Isa só com uma e ter a Matilde. E a Matilde é mais requintada tecnicamente e consegue. A Isa é talvez mais explosiva, não é? Mais de ataque ao espaço, não é? É uma jogadora que para um jogo físico pode ser muito interessante, a Isa. Com bola no pé para esta seleção. Naturalmente as características da Matilde permitem outro tipo de abordagens. As duas jogadoras são ótimas. É isso, ou seja, Portugal é diferente com uma e com outra. A Isa se calhar serviu mais do que rematou, a Matilde já rematou mais do que serviu, mas também já fez uma assistência, ou seja, é uma jogadora muito evoluída tecnicamente, muito explosiva em pequenos espaços que tem permitido estar dentro da grande área para reagir às bolas que os colegas lhes vão colocando nesse espaço, e isso tem sido interessante, esse trabalho sem bola da Matilde Silva, e é muito irrequieta, é a palavra certa para ela, acredita sempre nas bolas todas e acaba por criar também dificuldades às adversárias por causa disso. Relembro, não sei se foi o primeiro gol. Portugal é ali uma insistência também na pressão. Com o número 11 out, 11. Temos aqui duas alterações na Grécia, saídas da Custo Lampro, aquela jogadora que andou sempre bastante irrequieta lá pela frente, mas que pouca bola teve, e depois também sai a Boronicu, talvez a jogadora que tenha dado notas de maior recorde técnico nesta seleção grega. Entradas de Eftimia Contaleca e também de Crisola Triantifilidou. São as jogadoras que entram nesta seleção da Grécia. Ainda não apresentei, só as duas jogadoras portuguesas que entraram há pouco.
entrou com a camisola nova Matilde Faria, defesa do Valadares Gaia. Pé esquerdo. Sim, exatamente. Iniciou o seu percurso esportivo no handball, curiosamente, no Félix da Marinha. Uma coisa cada vez mais comum nas jogadoras nacionais, principalmente nestas seleções sub-15, sub-16 e sub-17. Vemos muitas jogadoras que passaram por outros desportos, outras modalidades, antes de se dedicar ao futebol. Representa o Valadares Gaia, no caso a Matilde, desde 2023. Já tinha sido internacional por 2 ocasiões. No caso da Madalena Ribeiro, também entrou. É uma jogadora de meio campo, representa o Ranhados, depois de ter passado pelo Dinamo Clube Estação e pelo Rapesenses. Já foi internacional pela Seleção Nacional Sub-15 também. Esta temporada 6 jogos e 3 golos pela equipa Sub-14 do Ranhados, revelando também chegada à área a partir de zonas interiores. Portugal a ganhar por 3-0, resultado ainda não está de todo fechado, acredito, mas cada vez mais perto de estar. A vitória não parece estar em causa, frente a uma seleção da Grécia que, apesar de tudo, com alguns momentos de alguma inspiração, acabou por funcionar mais, lá está, nesse tipo de momentos, no jogo coletivo. Parece-me ser uma seleção que, ao contrário de Portugal, aliás, Portugal tem certamente muitas coisas para trabalhar e a equipa técnica será a primeira a dizê-lo, mas esta seleção da Grécia ainda tem de acertar aqui nas medidas para que isto seja oleado de uma outra forma. Uma diferença muito grande de uma seleção para a outra. Isso não facilita a vida no processo ofensivo à Grécia. Vimos pouco, vimos cá aqui. Sem pressão, elas conseguem fazer um passe longo e a decisão também não é má. Sem pressão não é má. Aliás, elas quando Portugal entra naqueles momentos confortáveis e lhes dá um bocadinho mais passe, elas trocam a bola 3-4 passos com qualidade, para o pé certo, com a decisão certa, para o espaço certo, mas rapidamente Portugal ligando acaba por anular a sua capacidade. É muito isto. A diferença é grande na qualidade individual, parece-me até na intensidade, na velocidade, na força. Parece-me que nisso tudo Portugal está uns furos acima da Grécia. E depois no trabalho coletivo, mas isso eu já esperava. Normalmente Portugal coletivamente é melhor do que grande parte das seleções contra quem joga neste nível, porque é uma preocupação muito portuguesa e Portugal, os portugueses treinadores veem o jogo de uma forma muito coletiva e aproximam o treino muito do jogo, ou seja, é um treino jogado e tem um grande transfer. Isso é uma das grandes vantagens do treino português, é que o transfer é muito grande do treino para o jogo e as jogadoras e os jogadores aprendem muito rápido e isso faz com que estejamos sempre, normalmente, à frente de grande parte das seleções. E eu pergunto a Ana Teixeira em relação às próximas partidas, já disse Chequia e Suíça, quais... Não, Portugal ainda pode marcar aqui mais um, passe dentro. Pode marcar, mas não marca. Neste caso, não conseguiu tirar o rebate a Matilde, mas ia perguntar-te, em relação a esta seleção da Grécia, que tipo de dificuldades podem ser apresentadas? Obviamente que as gerações são diferentes, pode haver algumas variações, mas o ADN genericamente é parecido em praticamente todos os conjuntos nacionais. Chequia e Suíça, jogos mais físico com a Chequia, talvez um bocadinho mais físico ainda com a seleção checa, e depois com a Suíça uma mescla entre fisicalidade e muito boa qualidade técnica. Sim, eu acho que a Suíça é o adversário mais difícil. Nós já jogámos contra a Suíça, obviamente não nesta geração, lá está, como fizeste referência. Aquilo que nós dizemos enquadra-se na média. Uma espécie de generalização. Exato, na não média, precipitada, não é? Porque podendo haver sempre espaço para ressalvas e para mudanças. Exatamente. Não, e porquê? Isso é justificado. É porque as gerações são diferentes. Portanto, o que eu vi da Sub-15, o que nós vimos da Sub-15 o ano passado não vai ser igual a este ano. Claro. Nós podemos fazer uma previsão, mas não é igual porque não são as mesmas jogadoras, porque elas só são Sub-15 um ano. Portanto, já são Sub-16 este ano as que vimos o ano passado. E, portanto, é uma seleção muito forte tecnicamente e taticamente, vai ser um grande desafio para a seleção portuguesa, uma qualidade individual acima da Grécia e acima da Chequia. Portanto, a Suíça é o maior, a Suécia também, mas aí é um jogo até mais direto, a Suíça é um jogo trabalhado,
E portanto é um maior desafio que eu acho que vai encontrar neste torneio de desenvolvimento. Que, obviamente a Chequia também será, mas a Chequia aproxima-se mais de Marrocos, por exemplo, ou seja, fisicamente são boas. E acabam também por conseguir assumir vários momentos do jogo. A Suíça pode nos querer tirar a bola, por exemplo, que é uma coisa que nós ainda não tivemos, por exemplo, contra a Grécia temos sempre bola. Agora, quando não a tivermos, como é que vamos comportar? A Suíça vai-nos fazer isso, a Chequia também. E, portanto, serão 2 desafios acima deste grau de dificuldade, onde Portugal vai ter que ser mais eficaz se quer vencer. Isto é a primeira, não é? Acaba por ser, quando houver criação de oportunidades, tem que as aproveitar, porque pode não haver outras tantas. E portanto vai ser um desafio interessante para esta geração. Parece-me um caminho giro também para elas fazerem nesta perspectiva ainda bonita do futebol, que é na formação, e que não devia deixar de ser, mas sabemos todos que acaba por deixar de ser. Mas nesta perspectiva acho que vai ser um caminho bom para elas crescerem. Mais um bom cruzamento, e esta bola é agarrada pela guarda-redes da Grécia. Quase a acabar o jogo, faltam 3 minutos e meio para os 90. Ainda deverá haver tempo de compensação. E vamos lá, ao pontapé da guarda-redes da Grécia. Retoma a bola. A seleção portuguesa está aí pela direita, com Verónica Tomásio. Circula Beatriz Neto. Um passe entre linhas, captado por Leonores. Beatriz Neto e Verónica Tomásio, as únicas jogadoras que se mantiveram desde o início do jogo. Portanto, esta linha defensiva, e sabemos também que é assim, na linha defensiva normalmente há estabilidade, mas Beatriz Neto e Verónica a demonstrarem, ou a equipa técnica a demonstrar a confiança que também deposita nelas, para as manter também nestes 90 minutos. Boa antecipação da Matilde Faria. Já abriu para o corredor onde está Leonores. Vai cruzar Leonor. Oportunidade para Portugal. Cabeceamento tirado. É de corte. Ainda bem a seleção portuguesa. O remate a sair. E esta bola vai para lá da linha final. Pontou a Leonores. A sua sorte. Não ficou muito contente. A Susana Bravo parece-me. Estava ali a pedir... Ou pelo menos não terá ficado contente com o gesto técnico em si. Pedia um remate com a parte interior do pé e não de bico. Foi de certa forma assim que saiu. Mais um cruzamento e bola na trave. Ainda Portugal, o remate a sair e agora sim. Diz para Matilde Silva. Não tinha dado à primeira. O remate foi à trave de Leonor com Lucas. Mas sobrou a bola para Matilde Silva. Pisou. Avançada que é avançada, sabe estar no momento certo, à hora certa. E portanto um aproveitamento aqui muito interessante da Matilde Silva. Tem sempre os seus festejos. Acho que elas treinam mais festejos do que outra coisa. Não, treinam muito jogo. Mas é um grande remate da Lucas no primeiro momento e depois muito bem aqui a Matilde Silva a finalizar. Um remate eficaz. Não tão bonito como seria o gol da Lucas, mas sobretudo eficaz, e é isto que conta. Muito bem, Matilde Silva a aparecer na hora certa, no momento certo, à hora certa, como uma boa avançada tem que ser. Leonor também muito aplaudida, como já tem acontecido nas bancadas. Matilde fez o golo, Leonor há pouco teve os aplausos, Matilde agora também. Bola no fundo e temos... de pé de canto para a Grécia, coisa rara nesta segunda parte, e por isso vai lá praticamente a Grécia toda. Estamos em Vila Real de Santo António. É aqui que a seleção portuguesa sub-15 feminina continua a sua preparação, ainda com mais 2 jogos, como já dissemos, frente à Chequia e frente à Suíça. Justamente tirado. Parece haver ali uma falta, e há mesmo falta assinalada por uma falta Bernardino. Vamos ficar a conhecer o tempo de compensação já daqui a pouco, das mãos da quarta árbitra Ana Morgado. Não acredito que seja muito. De qualquer forma, tivemos 4 golos, por isso há que compensar o tempo que se perdeu nos festejos.
Mas foi rápido, até foi bastante corrido. 4 minutos. Adicional mínimo 4 minutos. Não há muito tempo para compensar. Lá está. Parece-me perfeitamente ajustado àquilo que tivemos. 4-0 para a seleção portuguesa. E agora as jogadoras vão se recriando. Nesta segunda parte houve aquele período de ajustamento às entradas, logo no início. Foram muitas mexidas de uma assentada. Depois disso a seleção portuguesa começou a ganhar cada vez mais confiança. Sim, manteve-se criativa no jogo, como foi. No primeiro tempo também foram bastante criativas as jogadoras portuguesas e a dinâmica portuguesa. Não foi nada fácil para a Grécia prever o que é que ia acontecer, porque realmente Portugal entrava por dentro, por fora, cruzamento, entrada à área, tabelas, remates na pequena área, portanto foi bastante imprevisível. Eu acho que a Grécia nunca conseguiu estabilizar a sua organização defensiva para fechar os espaços portugueses. Normalmente fala-se menos nos outros, na estratégia para os outros, fala-se muito mais no desenvolvimento coletivo da própria equipa nestas seleções, ou seja, como é que vamos crescer, não tanto como é que vamos adaptar-nos às adversários. Isso é estratégia, não é? Como é que vamos abordar o jogo consoante as adversárias, e portanto é natural. Mas aqui, mesmo na segunda parte, a Grécia não veio com grande diferença tática nem comportamental para se adaptar a este caudal ofensivo português. E depois foi um bocadinho a questão de ter uma avançada mais técnica do que física, e a definição no último terço. Foi isso que mudou para o segundo tempo. De resto, o meio campo a trabalhar bem, mesmo a estreante Maria Teixeira a conseguir entrar neste jogo de espaços difícil, a Gabi a entrar muito bem, a própria Leonor Silva também entrou muito bem e participou nos momentos de golo, e portanto a frente de ataque acabou, às vezes é um bocadinho injusto, mas é o que é, acabou por fazer a diferença, porque as outras também trabalharam bem, mas depois não foram eficazes, e esta tripla da frente, juntando também a Colucas, que fez muita diferença, acabou por ser mais eficaz nas ações, o que não invalida que as outras substituídas ao intervalo também não tenham feito um bom jogo, e acredito sinceramente que muitas delas vão voltar a ser titulares em jogos seguintes. Há 3 jogos nesta pausa para compromissos internacionais, portanto é crível que, para além de uma rotação da primeira para a segunda partidas, tenhamos uma rotação também para a terceira. Isso significará que grande parte das jogadoras serão utilizadas em quase todos os momentos. Assim é quase sempre. Estamos a falar de um jogo de uma seleção sub-15. 2 jogadoras já tinhas referenciado que fizeram todos os minutos, a Verónica e a Beatriz, jogadoras que possivelmente no segundo jogo não serão tão utilizadas, ou poderão ser menos utilizadas, se bem que isto não há ciência nenhuma, e a Susana Bravo e a sua equipa técnica sabê-lo melhor que nós. De qualquer forma, notas coletivas, já as deste, alguma nota individual que queiras dar? Não, é fechar este jogo com a perspectiva já do próximo. Acho que se conseguiu construir aqui ofensivamente jogadas com criatividade, e descobriu-se talento, e percebeu-se as dinâmicas que é ter uma avançada ou ter outra, que é completamente diferente, mas é importante perceber que este contexto da Grécia não vai ser o contexto da Chequia, nem vai ser o contexto da Suíça, e isso é algo que... Essa adaptação é algo que é importante também de se fazer. As jogadoras vão estar conscientes disso, porque há todo um trabalho do staff técnico que as adapta e que as prepara para tal, mas sobretudo fazer essa adaptação. Vai ser mais exigente, vai ser mais competitivo, as outras jogadoras têm mais argumentos, e isso também faz a diferença. A oportunidade para fazer o 5-0 para fechar com o jogo. Vamos ter o quê? Pontapé de canto ou pontapé de baliza? Será pontapé de baliza para a guarda-redes da Grécia. Ainda acreditou a Leonor que daria para ir pôr a bola no quarto círculo. E agora sim, vai terminar o jogo. 4-0 para a seleção portuguesa no primeiro jogo no torneio de desenvolvimento da UEFA para seleções sub-15. Há mais 2 partidas para realizar, uma frente à Chequia e outra frente à Suíça, mas no primeiro teste a seleção, orientada por Susana Bravo, saiu-se bem e venceu com 4 gols na segunda parte, nenhum sofrido. Grécia 0, end of the match.